Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos estar debatendo e aprofundando os problemas da economia do Brasil. Mas antes, é importante registrar e fazer um grande viva a Zumbi, ao povo negro, aos trabalhadores e trabalhadoras negras do Brasil, que constituem a maioria do povo brasileiro. Esse povo brasileiro que é explorado e massacrado por sucessivos governos neoliberais de Fernando Henrique Cardoso, de Michel Temer e agora de Jair Bolsonaro. Nós estamos com uma economia brasileira totalmente em crise, mas é uma crise que vem por culpa, assim acreditamos aqui no SOS Brasil Soberano, da elite brasileira, da classe dominante brasileira. Uma classe dominante que fez um tudo ou nada a partir da eleição presidencial de 2014. Nesse momento, o Brasil, a partir daí, entrou numa crise não só econômica, mas principalmente uma brutal crise política, ao ponto de essa elite optar em rasgar a Constituição do Brasil e tirar do poder, por meio de um golpe, uma presidenta da República que não cometeu nenhum delito, seja de natureza política ou de natureza jurídica. E o que nós vimos depois da saída da presidenta Dilma? Vimos um governo neoliberal de Michel Temer que simplesmente cortou sucessivos direitos dos trabalhadores. Direitos trabalhistas, direitos previdenciários e estabeleceu um limite de teto para gastos no Brasil. Ou seja, a própria elite brasileira, junto com os banqueiros, passaram a confiscar todo o orçamento público, toda a força de trabalho dos conjuntos de trabalhadores. E o Brasil só tem desandado de 2016 até aqui. E se agravou a partir de janeiro de 2019, com a posse de Jair Bolsonaro e a atuação de Paulo Guedes na economia. Não apresentam nada para o Brasil. Ao contrário, só reforçam o atraso dos sucessivos governos neoliberais. O que hoje o Brasil está passando com a pandemia é uma situação muito grave. Não temos nenhuma perspectiva. A fome e a miséria retornaram ao Brasil. Países desenvolvidos da Europa e dos Estados Unidos, com seus bancos centrais, apresentam soluções de investimento na população, investimento na força de trabalho, para retomar durante ou após a pandemia, um processo de desenvolvimento. Hoje, nós estaremos, como eu falei, discutindo os problemas da economia brasileira. Para isso, nós contaremos com a presença do professor Luiz Carlos Prado, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Luiz Carlos, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, com a Juliana. Estar aqui agora online, né? Eu já tive outras vezes, mas não através desse sistema online que nós estamos fazendo dessa oportunidade. E vamos discutir. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. E retornar aqui, você já é de casa aqui do SOS e é um grande colaborador. É um professor, um pensador, um cientista que nós sempre estamos contando nas análises da economia para entender o Brasil e apresentar uma proposta de soberania e de desenvolvimento. Hoje também contamos aqui com Juliana Furno, economista, doutora em economia, que vai nos ajudar a compreender o papel, principalmente, da juventude. Juventude essa que tem sido chamada pelo Papa Francisco a pensar uma nova economia, uma economia que seja uma economia inclusiva. Juliana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Jorge. É uma alegria estar com vocês, com o professor Luiz Carlos Prado. Inclusive, gostaria de me colocar aqui à disposição para enfrentar esse debate em outros momentos, se eventualmente puder, quando a normalidade voltar, puder ser presencial também. No meu doutorado em economia na Unicamp, eu estudei o setor de petróleo e gás, então também sou muito ligada a essa pauta da soberania energética, mas a soberania nacional de forma geral. Obrigada pelo convite, espero que o papo seja legal.
Ô, Juliana, obrigado. Nós agradecemos. Quem sabe nesse programa nós vamos desenvolvendo exatamente também esses temas que perpassam, né, da economia relacionados à soberania. Na verdade, nós estamos aqui exatamente preocupados, né, com a soberania do Brasil, a soberania popular, a soberania nacional e, acima de tudo, o desenvolvimento do país. O país que nós queremos para esses milhões de brasileiros, 210 milhões de brasileiros que estão numa situação muito difícil. Luiz Carlos, nós acabamos agora de sair recentemente do processo eleitoral americano, na qual o Partido Democrata venceu as eleições com Joe Biden. Nós não vamos estar discutindo aqui hoje a eleição americana, nós vamos estar discutindo a economia brasileira, como eu falei no início. Mas isso tem uma importância para a economia do Brasil a partir do momento em que nós temos aqui hoje um governo, né, de extrema direita, que se apoia numa agenda neoliberal e muito dura contra os trabalhadores. O que nós temos visto da atuação de Paulo Guedes, né, Jair Bolsonaro, Paulo Guedes e os militares é uma verdadeira, no aspecto econômico, uma verdadeira tragédia. Nós assistimos naquela reunião ministerial de 24 de abril, Paulo Guedes dizer: temos que dar dinheiro para as grandes empresas e deixar as pequenas quebrarem. E, por outro lado, nós vimos aqui o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, apoiarem e incentivar, durante a Covid, uma grande liberação de recursos para os banqueiros. Dinheiro que era para ir para os trabalhadores, criaram dificuldade, mas para ir para os banqueiros, PEC do orçamento de guerra e tudo mais. Luiz Carlos, a diferença entre a política da extrema-direita brasileira e do que eles chamam hoje dos liberais brasileiros, desses neoliberais do DEM, do PSDB, de Fernando Henrique Cardoso, de João Dória de São Paulo, a diferença? E o que a esquerda pode apresentar de diferente desse debate? Bem, você, Jorge, começou chamando a atenção para a questão americana e como é que ela bate no Brasil. É claro que a saída de um governante como Trump é sempre bem-vinda, porque aí nós estamos falando também de uma questão associada à irracionalidade, a uma perspectiva de rejeição da ciência, rejeição da cultura, o que tem de pior. Agora, quando há uma mudança no que se refere a uma agenda do Biden, não necessariamente significa um cenário, sob o ponto de vista econômico, para o Brasil, melhor. Não há dúvida que, sob o ponto de vista político, é melhor ter uma figura mais racional como o Biden do que ter uma figura como Trump. Mas, sob o ponto de vista das relações econômicas internacionais para nós, não se altera de maneira tão dramática. O que muda? O governo, a característica não apenas do governo Bolsonaro, mas dessa alt-right, como eles chamam nos Estados Unidos, a direita alternativa, está ligada principalmente à questão das instituições internacionais. O Trump, ele era contra as instituições internacionais, contra o OMC, retira os Estados Unidos do Acordo de Paris, os Estados Unidos saem das negociações de livre comércio na esfera internacional. Com Biden, provavelmente, usando até a expressão dele, America's Back, a ideia de retomar essas instituições sobre a hegemonia americana, que é a tradicional política externa norte-americana. Nesse cenário, sob o ponto de vista do governo brasileiro, essa agenda de críticas às organizações internacionais, nas relações externas brasileiras, o governo Bolsonaro vai ficar muito mais isolado, eu não tenho dúvida quanto a isso. No entanto, no que se refere às políticas domésticas de privatizações, de abertura de mercado, ela não muda e, de certa forma, a agenda do Biden é absolutamente convergente com isso. Então, eu vejo que, sob o ponto de vista doméstico, o que se vai procurar fazer é
implementar o que eles chamam, entre aspas, de centro, que, na verdade, é a tradicional política neoliberal conservadora que a gente tem no país. Não muda nada sob o nosso ponto de vista. Então, pode mudar o estilo, mas não muda a essência do que se refere para a sociedade brasileira. Então, eu vejo com bons olhos, sob o ponto de vista, que sair o irracional que dá apoio ao Bolsonaro é bom para nós, mas eu não vejo otimismo no que se refere à mudança daquilo que afeta o cotidiano dos trabalhadores brasileiros, a nossa agenda doméstica, que é a questão econômica. Ô, Luiz, me parece, então, pelo que você está esclarecendo, é que a situação para os trabalhadores vai ficar muito mais difícil, porque, na verdade, não é só a questão da visão extremista, é uma visão, né, neoliberal, ultraliberal, de corte de direitos. Quer dizer, prosseguir a agenda de corte de direitos com privatizações, o que aconteceu nos anos de Fernando Henrique Cardoso, nos anos de Collor de Mello. Então, quer dizer, me parece que não vamos avançar, ao contrário, vamos retroagir. O Brasil, que estava se desenvolvendo até 2014, 2016, parece que, se não mudarmos e não compreendermos o que está acontecendo, né, não há nada de centro. Na verdade, são pessoas de direita. De direita, claro, Jorge. Por isso eu coloco aspas nesse centro. Vai ser vendido como centro. Quer dizer, esse é o argumento, mas não é centro. É uma agenda de direita. Agora, eu só queria pegar um ponto com você. O seguinte, o que é curioso nesse debate atual, que não há nenhuma estratégia de desenvolvimento brasileira. Quando você olha no mundo contemporâneo, eu estava vendo pouco antes aqui, agora, em novembro, a União Europeia aprovou um orçamento para 21-27 com 1,74 trilhões de euros de investimentos novos na recuperação da crise. No programa do Biden, ele prevê 2 trilhões em infraestrutura para a economia americana. A China, com o Belt and Road Initiative, prevê também o investimento na casa de alguns trilhões. Enquanto isso, o discurso que nós temos é que a única política a ser seguida do Brasil é corte de direitos e corte de gastos, que, a partir de alguma mágica que a gente não sabe muito bem, um grande volume de investimento viria para o país. Eles não explicam como. Ou seja, nós estamos jogados num cenário onde não há nem arremedo de projeto de desenvolvimento. A única agenda que tem é uma agenda de redução de custo dos negócios. Obviamente, pode beneficiar, no curto prazo, o aumento do lucro, mas mesmo no longo prazo, até mesmo para os negócios tradicionais, significa um país que cresce pouco, cada vez mais prudente e com muitos problemas. Já que nós estamos com a Juliana aqui, que vai discutir com a questão... Não, é exatamente a que eu queria entrar. Justamente esperança sobre empregos. Porque, veja, quando o Brasil era uma grande fazenda, antes dos anos 30, nós tínhamos 30 e poucos milhões de habitantes, 40 milhões de habitantes. Imagine um país de 220 milhões de habitantes com uma grande fazenda. Onde é que nós vamos botar os milhões de pessoas que não terão emprego nessa sociedade rural e no agrobusiness, nem dos serviços associados a isso? O que eles vão fazer da vida? Qual é a perspectiva desse pessoal? Ô, Luiz, exatamente, Juliana, exatamente aqui eu quero... O Luiz levantou exatamente essa bola que eu acho que você entra para nos ajudar a esclarecer os nossos internautas e os nossos ouvintes. Pelo seguinte, Juliana, esse modelo, como o Luiz Carlos apresentou, que nós temos visto até agora, tanto no Brasil como no mundo, de uma forma geral, não tem levado nenhuma felicidade. Esse capitalismo selvagem que está em curso na humanidade só está levando tristeza, né? Pessoas vagando pelo mundo sem esperança, né? E ódio. Quer dizer, Juliana, como é que fica o chamado para uma nova economia? Esse ano passado, melhor dizendo, 2019, o Papa Francisco fez um chamado para os jovens economistas, né, como você, para pensar uma nova sociedade, uma nova forma de relação econômica que possa exatamente levar desenvolvimento para quê?
para dar esperança, dar felicidade às pessoas. E aí, Juliana, o que você pode contar para a gente sobre isso? Bom, acho que só ainda dando um pitaco na fala anterior, eu concordo muito com o que o Luiz Carlos Prado colocou. Eu acho que, obviamente, do ponto de vista civilizatório, ou daqueles que veem com preocupação o avanço dessa extrema-direita, que é liberal na economia, mas é profundamente conservadora e autoritária nos costumes, nos direitos individuais, no risco à própria democracia, como um valor universal, obviamente a derrota do Trump é um alento, né? Embora a vitória do Biden não represente uma mudança substancial do ponto de vista das relações econômicas, né? Lembrando que republicanos e democratas, do ponto de vista econômico e da política externa, são bastante parecidos, né? Se a gente for, inclusive, relembrar nos últimos anos, na própria interferência do Brasil, do que representou o grampo na presidenta Dilma, no que hoje está mais publicizado da participação do FBI na Operação Lava Jato, toda a investigação contra a Petrobras, enfim, foram operações levadas adiante em governos democratas e do ponto de vista das relações externas, né, tá aí Líbia, Síria, as próprias sanções ao Irã, inclusive, curiosamente, né, para bagunçar um pouco os paradigmas atuais, o Trump anunciou ontem, tem uma reportagem no jornal Valor Econômico, que vai ainda retirar o que sobrou das tropas no Afeganistão e no Iraque, bagunçando um pouco a própria percepção de quais são as diferenças do ponto de vista da política externa e da economia entre republicanos e democratas. O Biden é a ressignificação do neoliberalismo, mas talvez esse neoliberalismo mais cheiroso, ou sem essa áurea obscurantista, anti-ciência, ou que agride os valores universais e direitos individuais, né? O Brasil está numa situação bastante delicada com relação aos Estados Unidos, do ponto de vista econômico nesse momento, que a gente está vivenciando o maior déficit comercial da nossa história. A pandemia fez aumentar em 8 vezes o déficit comercial do Brasil com os Estados Unidos. Tanto do ponto de vista da quantidade de mercadorias que a gente deixou de exportar para a economia americana, quanto também o valor dessas mercadorias. Então, não é só a exportação de menos petróleo cru, mas é o próprio preço do petróleo cru caiu nesse período pela menor demanda por combustíveis, né? Então, é uma situação bastante delicada. O governo Biden deve ser tão protecionista ou mais do que foi o governo Trump. Na verdade, o mundo todo deve sair mais protecionista dessa crise. E o Biden já sinalizou, né, um movimento de avanço do ponto de vista da segurança alimentar interna. Então, já sinalizou que a compra de mercadorias, a importação de mercadorias vai ser principalmente não mais para abastecimento interno, mas para a expansão da malha rodoviária, ferroviária, obras de infraestrutura, um setor que o Brasil até já foi competitivo, mas que a Lava Jato destruiu o que existia de engenharia nacional aqui. Então, é bastante preocupante o período que a gente vai vivenciar, levando em consideração que, além do aspecto econômico, o imperialismo é uma força historicamente presente, que ainda que em momentos específicos teve incidido menos no Brasil, pela própria dinâmica da concorrência intercapitalista ali do período do pós-guerra, mas que se volta para o Brasil desde a década de 80 com muito mais força, cerceando o que a gente ainda tem de possibilidade de política econômica autônoma. No chamado do Papa vem um pouco do diagnóstico desse modelo de capitalismo, que é fruto da grande crise do capitalismo global nos anos 70, que vem levando adiante um novo tipo de liberalismo, neoliberalismo, que ele não consegue cumprir a sua promessa, essa promessa de que as gerações futuras viveriam melhor do que as gerações passadas, né? O mundo que emerge a partir dessa virada dos anos 60, dos anos 70 para os anos 80, é um mundo marcado por uma maior desigualdade social, por um menor crescimento da produtividade e um menor crescimento econômico. Ou seja, aquilo que foi, talvez, a experiência dos estados de bem-estar social no pós-guerra, que mostrou que é possível conjugar redução da desigualdade social, políticas de praticamente pleno emprego, com o aumento da produtividade, caem por terra. Então, é um capitalismo que ele não consegue mais se livrar do seu próprio movimento intrínseco de exacerbar suas próprias contradições. O capitalismo financeirizado, inclusive, esse capitalismo que já não depende mais daquela variável salário, ou seja, que os trabalhadores recebem salários e, ao consumirem, fazem dinâmica para o aumento do investimento, esse capitalismo está entrando em colapso. Esse colapso é o colapso social,
É um colapso político que faz emergir esse tipo de figura como Trump, como Bolsonaro, como na Hungria, como na Polônia, que são figuras que se sustentam em bases neofascistas, em bases conservadoras, e é um impacto ambiental também, de um capitalismo que, para se desenvolver, precisa cada vez mais destruir o meio ambiente e as condições de reprodução da própria vida humana na Terra. Então, o Papa Francisco, vocacionado um pouco com essa ideia de propor, nesse período de crise, uma ressignificação do que deve ser a vida social e coletiva na Terra, busca, através dos jovens, esse chamado a jovens de até 35 anos, um debate sobre uma forma de edificação de um modelo de desenvolvimento econômico e social que, se não pós-capitalista, pelo menos pós-neoliberal, ou colocando freios à exacerbação dos lucros na esfera financeira e cada vez mais a redução da dimensão produtiva, que é o que consegue gerar empregos e empregos mais qualificados, né? O Brasil vem sofrendo esse processo desde a década de 80 para cá, tanto do ponto de vista das transformações externas, né, com a globalização, a financiarização, a reorganização do mundo em bases unipolares, mas também as nossas opções domésticas pelo neoliberalismo, pela política macroeconômica neoliberal, que, ao abrir a economia e ao fazer as diversas políticas de controle da inflação, destruíram a indústria no Brasil e colocam essa contradição que hoje é um Brasil que tem um país com imenso mercado interno, com trabalhadores que têm força física e força mental, com disposição de trabalhar, mas que não conseguem ser absorvidos pelo mercado de trabalho por uma economia cada vez mais desindustrializada, que, por outro lado, não substituiu a indústria por serviços especializados. Então, a gente vive um período de profundo desalento na sociedade brasileira, na sociedade mundial de forma geral, que esse chamado do Papa é um chamado de esperança para pensar uma forma que taxa as grandes empresas para gerar condições do Estado, reconstituir o tecido social através de políticas sociais e garantir que o Estado também lidere, mais uma vez, uma nova rodada de retomada da atividade econômica, retomada da atividade produtiva econômica, que consiga absorver de forma sustentável e sustentada ao longo do tempo esse imenso conjunto de trabalhadores, que é a mercadoria mais importante do sistema capitalista, né? Essa única mercadoria que consegue gerar mais valor do que ela vale e que, por outro lado, está ociosa, ou seja, está colocando limites ao próprio crescimento no futuro, além do desemprego representar um grave dano social, psicológico, e político de forma geral. Então, e os movimentos sociais ficam bastante esperançosos com a possibilidade de voltar de Assis, que era onde seria o encontro presencial, com uma carta de reivindicações que consigam legitimar a ideia de fazer uma ampla reforma tributária, uma ampla taxação de grandes fortunas, taxação de grandes empresas, que não sejam mais os malucos comunistas, mas estejam esse selo, né, de legitimidade, que é o Papa, essa grande autoridade da Igreja Católica, promulgando e pregando um pouco uma nova forma de vida na Terra que passa fundamentalmente pela esfera econômica. O Jorge, aí o ponto da Juliana e trazer para... Pode, à vontade. Ela pegou um ponto que eu compartilho completamente a visão dela. Ela pega a experiência dos chamados anos dourados do pós-guerra, a construção da social-democracia, que surge no pós-guerra porque a experiência de quem negociou essa ordem internacional em 1944, ao final da guerra, tinha vivido desde 20 anos, se alguém tivesse 50 anos, tinha vivido desde 20 anos em guerra ou em depressão. Quer dizer, aquela geração viveu a Primeira Guerra Mundial, as hiperinflações do imediato pós-Primeira Guerra, a tragédia da Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Então, havia uma disposição de se criar uma ordem um pouco mais equilibrada, por um lado. E, por outro lado, havia pressão do avanço do socialismo no leste europeu, em outras regiões, que era muito forte depois da guerra. Então, a experiência desses 30 anos do pós-guerra foi redução de jornada de trabalho, aumento de direitos, um grande aumento de expectativa de vida, o mais rápido crescimento da história da humanidade. Qual era a troca em torno disso? A troca era, se por um lado
você tinha um período de grande crescimento de direitos, onde todo o crescimento da produtividade se transformava em aumento de renda para os trabalhadores. Os capitalistas ganhavam pelo aumento da massa de lucros, não da taxa de lucro. Esse processo, por várias razões que não dá para a gente discutir aqui, entra em decadência, ele começa a se quebrar a partir da década de 70 e se afunda dentro disso. No Brasil, na nossa luta contra a ditadura, a grande inspiração era fazer um modelo social-democrata. A Constituição de 88 é uma Constituição que gira em torno de um pacto social-democrata, onde haveria a constituição de um conjunto de direitos que garantiu uma renda razoável aos trabalhadores e uma agenda de continuidade de direito. Só se, por um lado, você ganha a agenda na Constituição de ter uma ordem social-democrata, esse exatamente no momento, como a Juliana falou, que as pressões internacionais que passavam pela renegociação da dívida externa, por todos os aspectos sobre isso, nos impunha uma agenda econômica cada vez mais calcada em cima das eternas reformas neoliberais. Esses dois caminhos eram contraditórios. A Constituição, de certa maneira, barrava o aprofundamento desse processo, mas havia muito espaço dentro da Constituição ainda de se avançar, e isso foi feito. O que nós estamos vendo agora é uma nova constituinte sem essa palavra, ou seja, o abandono daquele grande pacto. A meu ver, o que nós temos a partir de 2014, 2015, é um abandono do pacto que levou, com todos os seus problemas, à nova República, onde você tinha uma tentativa de agenda social-democrata, porque o que o PT tentava construir era até de maneira muito moderada uma agenda social-democrata, aumentando o direito dos trabalhadores em algumas áreas. E uma agenda neoliberal que propunha um caminho alternativo, mas cada vez mais ia encontrando dificuldades dentro disso daí. Ao final, ficou claro de que aquela agenda neoliberal precisava abandonar todo o pacto que foi construído em torno do fim do governo militar. E que nós temos uma tentativa de retomar uma ordem baseada em segmentos liberais com segmentos da direita para impor uma reforma daquela ordem. Abandona a agenda social-democrata, volta para uma agenda liberal, o que é pior, sem pretensão de desenvolvimento. O que vem junto, no bojo, uma profunda desorganização da sociedade brasileira, uma instabilidade política e uma desesperança. Perfeito, Luiz. Luiz, quero te agradecer por essa colocação que você cruzou aí junto com a Juliana, né, porque vai nos ajudar a reforçar. Né? A Juliana levantou um ponto aqui que para nós aqui do SOS Brasil Soberano é muito importante. Né? A Juliana levanta o colapso do capitalismo. Né? O que nós aqui dizemos, o fracasso do sistema capitalista. Para nós, aqui no SOS Brasil Soberano, nós só acreditamos que o socialismo possa ser a solução para os problemas que a sociedade tem passado no mundo. E por isso que nós temos como lema, resgatando, né, ou socialismo ou barbárie. Com relação ao ponto que o Luiz Carlos levantou, Prado, com relação a essa tentativa de uma nova construção, né, do descumprimento do acordo de 1988, né, uma tentativa de uma reconstrução de uma Constituição, nós aqui no SOS Brasil Soberano também temos que essa ação, patrocinada pela classe dominante brasileira, a partir de 2014, principalmente depois de 2016, é a ratificação do golpe e do fracasso da política liberal no Brasil. Porque essa ação feita pela classe dominante brasileira não tem participação do povo, não tem participação dos trabalhadores, ou seja, não há legitimidade. Não há legitimidade. O que eles estão fazendo no Brasil, eles estão destruindo com o país, como o Luiz Carlos colocou e como também Juliana. Fazer esse país se tornar uma grande fazenda. Juliana coloca, sem perspectiva nenhuma para os trabalhadores, para a juventude. Então, queria direcionar para vocês dois agora o seguinte encaminhamento. Dentro de uma
de uma proposta progressista, e assim nós esperamos, é assim que nós temos feito aqui, mais adiante, de um novo governo no Brasil, um governo progressista, com as forças populares atuando, o que nós podemos apresentar na economia, né, de encaminhamento diante desse fracasso que tem sido apresentado pelos governos neoliberais, de Temer, de Bolsonaro com Guedes. Então, o que vocês poderiam nos apresentar? Juliana, começo contigo. Bom, acho que essa é uma pergunta bastante importante, assim, talvez a gente precise até, antes de responder ela, fazer um pouco um diagnóstico, né, da situação econômica que a gente está vivendo. A economia brasileira passou por uma grande crise, né, nos anos de 2015, 2016, a gente perdeu quase 8% do PIB, e desde lá a gente tem tido um crescimento medíocre, né, de praticamente 1% em 2017, 2018 e 2019, ou seja, a gente não tinha retomado ainda o padrão de crescimento econômico pré-crise, em 2014, quando a gente também emerge mais uma vez nessa grande crise. Então, diferentemente da narrativa que provavelmente vai se erguer nesse período, de que o Brasil vinha tendo uma retomada, o coronavírus pega em cheio uma economia em recuperação, a verdade é que no primeiro trimestre de 2020, ou seja, ainda quando a gente pode avaliar ali em torno de, no máximo, 15 dias de pandemia, a gente já tinha entrado em retração, né? Isso a FGV já tinha mostrado esses dados, mostrando um pouco a insustentabilidade de um modelo de retomada do crescimento econômico que parte de um diagnóstico equivocado. Ou seja, o problema da crise que começa ali no ano de 2014 e vai se aprofundar em 2015 e 2016, não é o diagnóstico levantado pelo mercado financeiro, pela grande mídia, de que o Brasil teria quebrado ou entrado em crise por um excesso de gastos. Pelo contrário, então, a gente partiu da ideia de que a crise brasileira era um excesso de gastança, né? O desequilíbrio fiscal era porque o governo tinha sido corrupto, feito a farra do gasto público, feito um monte de políticas sociais, porque a gente tem um monte de funcionário público parasita, e, na verdade, o problema não era o gasto não tinha explodido, pelo contrário, na variação entre 2014 e 2016, o gasto social teve uma retração, o problema foi uma queda de receita, né? Então, você parte do diagnóstico equivocado e medica o paciente com um remédio que não só não tem condições de tirar ele do problema, mas aprofundar outras doenças. Então, a gente vem adotando que é PEC do congelamento do gasto, ou seja, congelar, cortar gasto num período em que uma economia está em desaceleração tem, na verdade, um efeito contrário, quer dizer, a corte do gasto leva a mais queda da arrecadação, e hoje o que a gente está vendo é que aquele desequilíbrio ali de 0,5% do PIB em 2014 cada vez tem aumentado, mostrando que cortar gasto não leva a uma retomada de uma trajetória de equilíbrio, porque ao cortar gasto você também corta a arrecadação, né? Uma pessoa que não recebe uma política social não gasta, e se ela não gasta, ela não faz demanda para o comércio, para os serviços, e ao não comprar, não consumir mercadorias e serviços, essa pessoa também está fazendo com que o Estado arrecade menos, porque grande parte da tributação regressiva e injusta no Brasil reside sobre mercadorias e serviços. Então, transformar esse país no próximo período vai exigir reformas muito mais estruturais, que recoloquem esses mecanismos nas mãos do Estado. Ou seja, ainda bem que a gente não privatizou, por exemplo, a Casa da Moeda, ainda bem que o Estado brasileiro segue com alguns mecanismos autônomos de política econômica que nos permitam lidar com menos constrangimentos nesse período do que já foi em outros períodos, como, por exemplo, o fato da gente não ter dívida em moeda estrangeira. Mas o Estado está sendo completamente destruído no Brasil. Então, vamos precisar retomar o Estado brasileiro, acabar com essa regra do teto de gastos, retomar um pouco o controle sobre o Banco Central, retomar a ideia de que o Banco Central precisa não só prezar pela estabilidade de preços, mas pelo pleno emprego também, retomar as nossas empresas que foram privatizadas nesse período, retomar o controle sobre a cadeia de setores estratégicos, levar adiante uma política de reindustrialização, né, seja através dos preços macroeconômicos, câmbios, juros, mas também através de uma política que coloque a possibilidade da gente se inserir nessas cadeias globais de valor em setores com maior valor adicionado, então pensando em qualificação da mão de obra, qualificação da oferta, investimento em ciência e tecnologia, ou seja, nós vamos ter um mundo para edificar no próximo período
que parte, né, por uma ação central do Estado, levando em consideração que o Estado é o único agente que consegue pensar com uma racionalidade que não é a racionalidade empresarial, fortalecendo as nossas empresas estatais estratégicas, que têm condições também de operar uma política de desenvolvimento industrial, não visando o lucro, mas visando o bem-estar, e fazer uma profunda reforma no Estado, uma reforma que passe pela tributação, ou seja, que recompõe a capacidade do Estado ter capacidade de levar adiante o investimento público através da taxação sobre os mais ricos e a desoneração dos mais pobres, e também uma profunda reforma política, uma reforma do Estado, uma reforma do judiciário também, que consiga colocar outra vez nas mãos do povo brasileiro a capacidade de pensar o seu próprio país. Então, em última instância, aquilo que o Celso Furtado, retomando aqui esse centenário, falava que é planejamento, né? Não precisamos aqui fazer a planificação soviética, se a gente ainda viver sob a égide do capitalismo, mas o Estado planejando a atividade econômica é fundamental para que a gente consiga vislumbrar a capacidade de retomar o crescimento com emprego e com distribuição de renda. Obrigado, Juliana. Na verdade, o que você nos apresentou, né, tentando sintetizar, o que precisamos é refundar o Estado brasileiro. Refundar esse Estado brasileiro. Um Estado brasileiro em que cada dia fica mais evidente a exploração da força de trabalho. Ou seja, como eu digo isso? A partir do momento em que todos os recursos públicos estão drenados exclusivamente na mão dos bancos. O orçamento não é do povo, o orçamento não é popular, nem é mais público. Esse orçamento foi sequestrado pelo sistema financeiro. Luiz Carlos, você... Quero prosseguir no tema contigo, exatamente a pergunta, e colocar como podemos gerar trabalho, renda e desenvolvimento para esse montão de jovens, Luiz Carlos. A juventude está sem esperança, está sem trabalho. E aí, o que você pode nos apresentar? Jorge, eu acho que, em primeiro lugar, vamos trazer isso uma perspectiva histórica. O Brasil foi uma tragédia no século XIX. Nós entramos no século XX como um dos países mais pobres das Américas. A Constituição Liberal do início da República também nos trouxe pouco alento. De qualquer maneira, com todas as dificuldades, ao longo dos 80 anos do século XX, nosso PIB foi multiplicado por 100 e a nossa renda per capita por 10. O Brasil foi um dos 3 países que mais cresceram no mundo no século XX. Você imagine que maluquice nos venderam de que a experiência do desenvolvimentismo tinha sido um fracasso, que é completamente contrário com aquilo que o número mostra. E disseram, olha, o Brasil só entrará numa trajetória de crescimento sustentável que ele vinha se fizer uma nova política. Qual foi o resultado dessas políticas dos anos 80 para cá? Já temos quase 40 anos de experiência desse processo, principalmente, vamos pegar aí o final dos anos 80 em diante. Foi uma trajetória não de convergência do nível de renda dos países industriais avançados, ao contrário de atraso sucessivo. O Brasil e a Coreia estavam mais ou menos na mesma posição em 1980. A Coreia hoje tem uma renda per capita que é o dobro da brasileira. Ou seja, nós perdemos, nós interrompemos uma trajetória de crescimento no longo prazo. A primeira coisa é voltar a ter um pacto de uma agenda de crescimento no longo prazo. Por que isso daí? É porque crescer é bom necessariamente? Não, porque nós somos um país muito populoso e sem crescimento nós não damos conta de resolver os nossos problemas. Dá um exemplo para você. É muito comum, e nós vemos isso toda hora, se usar argumentos do gasto percentual sobre o PIB para resolver uma série de questões. O nosso gasto com educação é X% do PIB e isso não é muito diferente dos países industriais avançados. Só que os países industriais avançados têm um PIB per capita 5 vezes maior do que o nosso. Então, nós, para podermos sustentar, recuperarmos o atraso, nós temos que gastar mais em educação para poder criar as bases de uma sociedade contemporânea. Mesmo gastando mais, é muito menos em termos absolutos que os países sociais avançados.
Então, se nós não crescermos, as dificuldades que nós teremos são sempre grandes. Veja, nesse cenário, o argumento que nos vendem é o seguinte: nós não podemos ter o mesmo gasto per capita dos países avançados, gastos com referência ao PIB relativos, porque nós somos mais atrasados, então o nosso gasto tem que ser menor, ou seja, você consolida esse sistema. Então, nós não temos saída sem, de alguma maneira, acordar uma grande agenda de enfrentamento dos nossos problemas. Veja, algumas das nossas maiores fragilidades são também as maiores oportunidades. Nós temos uma carência imensa de residências no país. Faltam as nossas cidades, grandes e médias e pequenas, são cheias de residências informais, precárias, etc. Um grande programa de construção civil que foi feito na Europa no pós-guerra gera milhões de empregos, dá emprego para todo o setor. Isso atende uma demanda nossa, por um lado, e, por outro lado, contribui para resolver problemas do gênero. Nós precisamos reduzir o tempo de transporte nas grandes cidades brasileiras. Isso implica investimento em massa em transporte público. Ora, isso pode e deve ser coordenado, porque cada cidade deve ter o seu próprio metrô com a sua própria tecnologia e não fazer como no passado. O que o Brasil precisa de investimento em metrô? Vamos acordar uma tecnologia e desenvolver uma indústria doméstica para poder atender isso, mesmo atraindo empresas de fora, em vez de importar de maneira segmentada, com cada cidade faz o seu de uma maneira completamente descoordenada. Então, nós precisamos ter um planejamento organizado dentro disso daí. Isso também são oportunidades de negócio. Sabe, Jorge, eu acho que o nosso problema são objetivos muito menos ousados do que uma transformação radical do capitalismo no Brasil. O nosso problema é tão grave que se nós tivermos um capitalismo um pouco mais civilizado, menos selvagem, menos irresponsável, menos destruidor, a situação da nossa sociedade já avançou muito. Permite que tenha várias versões de Bolsonaros. Então, nós temos que trazer essa discussão para um espaço que é o nosso, que país nós queremos fazer e quem paga por isso. A Juliana falou noutra questão, o Brasil tem o teto do imposto de renda, que é 27 mil, é muito baixo. Você não tem imposto sobre riqueza. Provavelmente qualquer milionário no Brasil paga menos imposto do que seus empregados. Então, essas coisas comezinhas têm que ser recolocadas à mesa. Agora, há pouco tempo, saiu agora a última dado do IBGE mostrando as nossas profundas desigualdades, televisões repercutiram, mas ninguém discutiu a raiz disso. Parece que todos os programas de distribuição de renda brasileiro é que os funcionários públicos ganhariam muito. Não, os milionários não são culpados por isso. Então, a resposta desse pessoal é o seguinte: a desigualdade nos salários é isso, vamos reduzir todo mundo à miséria. Então, aí teremos um país melhor. Não, nós teremos um país mais estável, pior, com menos possibilidade de resgatar, de recuperar das cinzas. Obrigado, Luiz Carlos. Olha, quero dizer para vocês o seguinte: o programa, a nossa troca de ideias aqui está muito boa, porque o programa já passou rápido o tempo. Já estamos com 50 minutos de programa e temos muito a falar. Pena que não temos todo o tempo do mundo. Eu queria destacar, tanto da fala da Juliana quanto do Luiz Carlos, para fazer a última colocação para vocês, o último encaminhamento. Juliana levantou a questão da geografia. E o Luiz Carlos levantou agora, a meu modo de ver, a questão da inteligência. O que eu quero dizer com isso? Nós somos um país com uma geografia abundante, com recursos quase inesgotáveis, sob o aspecto geográfico, minerais, e temos uma capacidade de inteligência desse povo gigantesca. Temos universidades, fazemos avião, fazemos tudo, processamento de urânio, tudo é feito nesse país. Ou seja, temos inteligência, temos recursos naturais. O que falta para nós é efetivamente uma elite, uma classe dominante que saiba
até pensar nela própria, porque parece que ela só se destrói. Destruiu todo o seu projeto, né? Se ela tem algum projeto, agora não tem nenhum, porque o país não tem, nesse momento, uma total desindustrialização. Eu queria fazer um encaminhamento final para vocês e para os considerandos também, os considerandos finais, e porque o que a gente ouve, nós estamos dirigindo aqui, Luiz Carlos e Juliana, para os nossos internautas, nossos telespectadores, é muita gente, nosso programa vai para a televisão. Então, as pessoas ficam ouvindo o tempo inteiro, gastar dinheiro, corte de gastos, é não investir no social. A pergunta que eu faço para vocês nesse final, para nós fecharmos o nosso programa, investir no social é caro? É custoso para um país se desenvolver? Juliana, começo com você. Bom, acho que essa é uma questão importante, quer dizer, a gente tem sido bombardeado, inclusive quem acompanha o jornalismo econômico, enfim, acompanha o noticiário, dessa ideia de que o Brasil gastou demais, ou de que o Brasil está muito endividado. Acontece que o conceito de dívida ou a ideia de endividamento é muito diferente para um Estado nacional do que para uma família ou para uma empresa. Então, várias vezes, a gente olha ou escuta aquela analogia da dona de casa, né? A dona de casa não vai na padaria comprar 5 pãezinhos se ela só tem dinheiro para comprar 3. Com essa ideia de que dívida está associado a uma coisa ruim e bom é ser austero, bom é ser responsável, né? Essas são qualidades constituídas no imaginário social e coletivo como elementos responsáveis. Acontece que um Estado nacional, ele é muito diferente de uma dona de casa, ele é muito diferente de uma economia doméstica, ele é muito diferente de uma empresa. Imagina se eu dissesse para a dona de casa que quando ela vai na padaria comprar 5 pãezinhos, e ela só tem dinheiro para comprar 3, na verdade, comprar os 5 pães, se endividar para comprar os 5 pães, vai fazer com que ela tenha 7 pães. Porque o gasto do governo, ele não é um gasto como é o gasto privado, né? Vamos supor que estragou o chuveiro da minha casa, eu chamo alguém para arrumar, e eu pago essa pessoa. Bom, esse dinheiro saiu do meu bolso e não volta mais. O Estado, quando ele paga um trabalhador, quando ele paga um serviço, esse dinheiro, ele retorna para o Estado. Isso é um conceito que a gente conhece como multiplicador fiscal. As políticas sociais, em grande medida pela própria estrutura tributária no Brasil, mas também porque os mais pobres, eles gastam tudo que eles ganham. Quando os mais pobres recebem uma política de transferência de renda, por exemplo, a cada R$1 gasto do Estado, numa política de transferência de renda, isso adiciona em torno de 1,25 no PIB brasileiro. O gasto nesse período é o que tem condições de nos salvar da derrocada econômica. Inclusive, a queda no PIB no segundo trimestre do Brasil só não foi maior porque tem uma coisa chamada auxílio emergencial e isso está salvando vidas e, em consequência, está salvando a economia também. Então, vários elementos econômicos, infelizmente, não dá tempo e quem é bombardeado todo dia pelo noticiário econômico, às vezes não tem oportunidade de ouvir uma visão alternativa de que o problema não é o gasto, pelo contrário, hoje o gasto de vilão passou a ser o redentor de todas as economias do mundo e, mais uma vez, é o FMI dizendo países não retirem seus estímulos fiscais, principalmente países que têm dívida na própria moeda. Vocês não precisam retirar estímulo fiscal, porque a partir de 31 de dezembro a pandemia não vai acabar, mas o Brasil está dizendo que vai voltar ao normal, com retomada do teto de gasto e retomada das políticas de austeridade. Obrigado, Juliana, você nos esclareceu. Luiz, te peço aí que rapidamente possa nos esclarecer, se for possível. Gasto social é mal ou não? Eu vou continuar da excelente exposição da Juliane. Em primeiro lugar, entender o que é riqueza. Dinheiro não é riqueza. Dinheiro é uma representação da riqueza, é a capacidade de uma sociedade de atender a necessidade da sua população. No momento que tem um trabalhador parado, você deixou de usar a capacidade daquele trabalhador de produzir bens e serviços. Ou seja, você está deixando um potencial de criação de valor, potencial de criação de bens e serviços sem ser usado. É péssimo para o trabalhador e péssimo para a sociedade.
Então, você deixar máquinas e pessoas paradas tem um custo muito elevado. Porque, ao final, o que interessa para o país são as pessoas que vivem dentro dele, são a sua população. Então, no momento em que, como a Juliane falou, você mobiliza os recursos públicos em moeda doméstica. O Brasil sempre teve graves crises, porque o Brasil sempre foi um país que tinha, historicamente, problemas na sua balança de pagamento. Isso ocorreu até a década de 90. No século XXI, ao longo dos 2 governos do Lula, e por um monte de questões que não é o caso de discutir aqui, nós saímos de uma situação em que nós tínhamos um grave problema de balanço de pagamento para uma situação razoavelmente confortável. Nós temos hoje uma reserva internacional muito grande e nós temos hoje uma situação de um razoável, uma situação de transações correntes, que vamos dizer assim, um déficit das nossas contas externas facilmente financiado. Então, por enquanto, nós não temos nenhum problema, não quer dizer que nós não viemos a ter no futuro, mas isso poderia ser um fator que limitaria o nosso crescimento. Agora, curiosamente, nós mesmos limitamos o nosso crescimento. Nós criamos uma lei de teto de gastos que é quase como se fosse uma... Isso você faz quando você ocupa um país estrangeiro, quer dizer, nós ocupamos a nós mesmos, uma coisa estranhíssima. Nós falamos o seguinte, nós retiramos dos representantes da população brasileira, os congressistas, eu falei isso no Congresso, nós estamos retirando dos senhores a possibilidade de destinar os gastos que a sociedade faz por uma maioria eventual. Isso é um absurdo. Não quer dizer, você pode, os senhores congressistas podem escolher gastar ou não gastar, mas não precisam se amarrarem. Amarrar uma mão atrás das costas e vai para a luta, assim. Nós fizemos isso com nós mesmos. Então, a política fiscal é um instrumento fundamental de qualquer política de um país soberano. Nós cortamos isso por nada. Isso é um erro tão grave quanto foi a conversibilidade da Argentina, famoso dólar 1 por 1, porque nós, para sairmos disso, vai ser um processo complexo. Ao mexer nisso, vai ter todo tipo de especulação no mercado financeiro, e a alegação vai ser a responsabilidade fiscal, porque isto abre espaço para ganhos especulativos de toda a ordem a discussão desse tema. O processo de 2 votações para eliminar isso, e nós vamos ter que eliminar, porque se nós ficarmos com isso nos prendendo pelo mais uma década, no mínimo 2 décadas, a situação, independente de quem seja o governo, esquerda, direita ou centro, o país vai ser muito difícil de ser governado. As situações vão ficar muito... Obrigado, Luiz. Então, a partir desse cenário, eu entendo que, para nós no Brasil, em primeiro lugar, resgatar instrumentos de governabilidade. Os instrumentos de governabilidade são exatamente opostos daquilo que tem sido colocado, tanto pelo governo quanto pela grande imprensa. Fazer uma lei que restringe direitos trabalhistas não aumenta a governabilidade, reduz a governabilidade. Fazer uma lei que limita os gastos também reduz a governabilidade. Destruir o aparato, porque ele fala agora, tem funcionário público demais. Vamos cortar o quê? Saúde, vamos cortar educação, fiscalização, pegando nos estados, assim, polícia. O que nós vamos fazer? Quer dizer, é para cortar o quê? Porque ninguém está falando aí em mexer com as fontes da redução da arrecadação. Quer dizer, por que não, então, aumentar, se a questão é a mera questão de receita e despesa, aumentar o tributo de quem paga pouco? Por que não fazer isso, já que tem um problema de curto prazo a ser resolvido? Por que, então, no ano que vem, eu vou continuar o gasto de natureza do gasto social, e nós vamos fazer o seguinte, aqueles 0,01% que representam uma parte muito grande da riqueza nacional vão pagar por isso nessa hora de crise.
vamos então impor um tributo adicional sobre eles, sobre o setor financeiro, sobre as grandes empresas e sobre os grandes o estoque de riqueza das famílias, para enfrentar uma situação limite. Então, ao final, eu volto para a agenda, nós temos que recuperar de alguma maneira, inclusive as bases de uma negociação para um pacto de crescimento a longo prazo no país. Ô, Luiz, muito obrigado. Juliane, também muito obrigado. Olha, eu acho que tenho certeza que os nossos internautas, os nossos telespectadores e ouvintes, hoje, puderam compreender exatamente o que passou, o porquê do golpe de 2016. É isso que vocês passaram aqui para a gente, falando de economia. Porque esse golpe de 2016 possibilitou exatamente que o controle do Estado saísse das mãos da população e passasse para a mão de uma classe dominante intimamente ligada ao imperialismo internacional. Porque, na verdade, isso é um crime de lesa pátria, o que tem ocorrido no Brasil de 2016 para cá. Gastar no social, vocês apresentaram hoje aqui o encaminhamento que tem que ser feito para o Brasil voltar a se desenvolver. Vocês apresentaram isso com muita clareza. E apresentaram também que o investir no social é a saída. O que está acontecendo, sabe por que eles não investem no social? Essa é a conclusão que fechamos o programa de hoje. É porque eles pegaram o dinheiro do orçamento público e ficou para eles. Então não investe no povo. Fica para os bancos e fica para alguma parte da classe dominante. Esse, o Soberania em Debate, um programa do SOS Brasil Soberano, que hoje debateu a economia brasileira e sua perspectiva de futuro, contando com a presença da doutora Juliane Furno e do professor Luiz Carlos Prado. Olha, agradeço a participação de vocês e até a próxima semana, quando estaremos aqui reunidos para um novo debate. Até lá.